A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento os processos que questionam a legalidade das emendas de relator, o chamado orçamento secreto. Vamos voltar a Brasília, então, agora com a Marina Demore. Ela tem mais informações para a gente. Oi, Marina, boa tarde para você. Oi, Lu, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, o processo foi liberado, então, para ser julgado, mas ainda não há uma data definida para que ele seja pautado no plenário do Supremo Tribunal Federal. A expectativa é de que isso aconteça até o dia 14 desse mês. Os processos, então, que questionam a legalidade das emendas de relator, o chamado orçamento secreto, estão em discussão no STF desde novembro do ano passado, quando a ministra Rosa Weber suspendeu o orçamento secreto, suspendeu o pagamento dessas emendas com uma liminar. Só que no mês seguinte ela flexibilizou a própria decisão, liberou o pagamento das emendas, desde que houvesse então transparência na distribuição dos recursos. Essa decisão foi confirmada no plenário do STF. E agora o plenário precisa julgar o caso em definitivo. Em novembro do ano passado, o procurador-geral da República, Augusto Aras, defendeu que a Corte considere constitucionais as novas regras que foram também aprovadas pelo Congresso Nacional. E o que é importante a gente trazer, Como o novo governo, pretende lidar com o orçamento secreto, independentemente, então, desse julgamento. O PT avalia instituir uma espécie de cardápio, A ideia é fazer uma listagem de programas e ações em que o dinheiro desse tipo de emenda poderia ser aplicado. Dessa forma, os parlamentares teriam opções pré-definidas que seriam convergentes, então, com as políticas públicas e que são prioridade do Executivo, no caso, então, do governo Lula. A gente vai seguir acompanhando, aguardando, então, o julgamento desses processos, e de que forma também o novo governo vai lidar com o orçamento secreto, as emendas do relator. Eu volto com você, Lu. Obrigada, Marina. Vou chamar o Gustavo Uribe agora para a gente conversar um pouquinho. O Uribe, antes nas eleições, todo mundo criticava o orçamento secreto, Aliás, o presidente Jair Bolsonaro ficava até na defensiva, afinal ele tinha o telhado de vidro, Era governo, mas no geral todos os candidatos diziam: não, eu vou dar uma canetada, Ciro Gomes, eu vou dar uma canetada, não vai ter orçamento secreto. Agora, o assunto esfriou. Como é que está essa relação aí com o PT? Pelo dia de hoje, Luciana, treino é treino, jogo é jogo. E a gente está vendo que antes Luiz Inácio Lula da Silva estava no treino. Agora chegou no choque de realidade. Você não empenhar as emendas de relator neste momento é criar um problema com o Bloco do Centrão e criar um problema com o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que provavelmente será reeleito. Lula, antes mesmo de assumir o Palácio do Planalto, já fez o L de Arthur Lira, cedeu para o Bloco do Centrão. Qual a expectativa desse nosso julgamento agora do Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal, conversando com ministros da Suprema Corte, não deve proibir as emendas de relator, porque seria avançar sobre a competência do Poder Legislativo, mas deve pelo menos criar algumas condições para que as emendas de relator sejam transparentes. O que acontece hoje? Muitas dessas emendas são dadas para senadores e eles encaminham para os municípios. A questão é que muitos municípios recebem o dinheiro antes de fazer a licitação de uma obra. E aí o que acontece, Luciana? Muitas vezes você tem superfaturamento, muitas vezes você tem obras que não condizem com as necessidades do município. É isso que o Supremo Tribunal Federal quer moderar, é isso que ele quer, de uma certa forma, trazer ética para essa discussão. Então, a tendência é que o Supremo crie regras mais claras. E aí vem a parte do Poder Executivo. Luiz Inácio Lula da Silva quer conversar com o Congresso Nacional para baixar o montante das emendas de relator. Hoje você tem uma previsão de 19 bilhões para o ano que vem. A ideia é baixar para 15, 16 bilhões, trazendo 3 ou 4 bilhões de volta para o orçamento da União, ou seja, para serem geridos pelo Ministério do Planejamento. E aí vem o cardápio. O cardápio seria a indicação de obras, para que os parlamentares indicassem dentro desse cardápio e conseguissem destinar esses recursos. O Bloco do Centrão já fez um discurso de guerra a Luiz Inácio Lula da Silva. Caso Lula não empenhe esses recursos,
Como ele disse que faria na campanha eleitoral, a possibilidade é que se aprove uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, transformando as emendas de relator em impositivas. Aí Lula vai ser obrigado a pagá-las. Então, a queda de braço tem ocorrido nessa esfera. Lula já disse, vai precisar de muita saliva para discutir com o bloco do Centrão. Então, após a decisão da Suprema Corte, vão ter que chegar ao meio termo. Mas a promessa de Lula de não empenhar o orçamento secreto, isso já ficou para o espaço. O Uribe, ele já até está fazendo isso, porque ainda há pouco, quando ele abriu a entrevista coletiva dele, ele falou que está falando com todo mundo, que é assim mesmo, quem é governo tem que falar com todo mundo, tem que conversar com todo mundo, e é o que ele está fazendo a semana inteira, né? Expectativa realidade. Quando chega na hora da verdade, Luciana, aí você esquece um pouco as promessas do passado. Lula disse que teria um Ministério dos Povos Originários. Hoje já disse que não, que pode virar uma secretaria. Já recuou. Recuou no orçamento secreto. Tinha dito que não empenharia. Agora já negocia o meio termo. Quando chega na realidade, o jogo é outro e a conversa é outra.